Sejam bem-vindos ao meu canal Entre Fantasmas e Memórias. Eu sou a Grazi e aqui eu relato experiências inexplicáveis. Antes de iniciar com o próximo relato que vocês me enviaram, eu quero agradecer a todos vocês que estão interagindo comigo, que estão me mandando suas histórias, compartilhando aqui conosco do canal as suas experiências inexplicáveis. E quem quiser pode me mandar também para o e-mail que eu vou deixar aqui na tela e também na descrição do vídeo. Esse primeiro relato que eu vou ler é de uma inscrita em que ela pegou uma experiência que ela teve com paralisia do sono e transformou em um conto, porque a intenção dela futuramente é escrever um livro com contos de experiências que ela e outras pessoas passaram. O nome é O Homem de Barro. O dia começava a nascer. Mesmo de olhos fechados, percebia a claridade que atravessava o vidro da janela e se espalhava pelo quarto, tocando tudo com uma luz fria. Deitada de barriga para cima, abri lentamente os olhos. Meu companheiro dormia ao meu lado, sereno, com um corpo entrelaçado ao do nosso filho de 4 patas, que repousava sobre suas pernas. A cena deveria transmitir paz, mas algo estava errado. Senti, com a certeza de que só o medo é capaz de dar, que não estávamos sozinhos. Virei o rosto e então o vi. Encostado na parede branca, ao lado da janela, havia um homem. Ou o que restava da ideia de um homem. Seu corpo era esguio e definido como o de um corredor, mas sua pele tinha textura de argila vermelha, como se tivesse sido moldada pelas mãos de um escultor impaciente. Nenhum fio de cabelo, nenhum traço de humanidade, apenas músculos tensos e a superfície fria do barro seco. Ele olhava para a janela imóvel. Então, devagar, devagar demais, virou o rosto em minha direção. Não tinha olhos, mas eu senti o olhar. Um olhar cheio de prazer e crueldade, o tipo de maldade que não precisa de palavras para ser compreendida. Tentei gritar, mas meu corpo estava preso. O ar se tornava espesso, pesado. Meus lábios se moviam, mas nada além de sussurros saía. O homem se afastou da parede e começou a caminhar até o pé da cama. Cada passo fazia o colchão estremecer, e o som que vinha dele era o de algo úmido, viscoso, como o barro sendo moldado novamente. Ele subiu sobre o colchão engatinhando, o rosto aproximando-se do meu. Senti o cheiro da terra molhada, o frio que emanava da sua pele. E então ele sussurrou, num tom baixo, quase inaudível: "Vou te matar." As palavras deslizaram pelo meu ouvido como um veneno. Sua mão pesada e áspera cobriu minha boca. Eu sufocava, as lágrimas escorriam pelo rosto imóvel. De repente, meu companheiro se mexeu. Senti seus braços me sacudindo, sua voz distante me chamando pelo nome. Mas eu continuava ali, aprisionada entre o sono e a vigília. E então, como se algo me arrancasse de dentro de mim mesma, voltei. Gritei. Um grito rouco, despedaçado. Ele me abraçou tentando me acalmar, dizendo que era apenas um sonho. Nosso filho veio até mim, lambeu meu rosto, deitou sobre minhas pernas. Eu queria acreditar que tudo aquilo tinha acabado, mas algo em mim sabia que não. Perguntei o que ele viu quando acordou. Ele disse que eu estava com os olhos fechados, chorando baixinho, sufocada. Contei o que havia acontecido, a presença, o toque, o sussurro, e expliquei que o vi acordar e me sacudir. Ele confirmou o próprio gesto, o modo como tentou me despertar, mas insistiu: "Você estava dormindo o tempo todo." Levantei, bebi um copo d'água e voltei para a cama. Tentei fechar os olhos, mas a claridade da manhã já parecia mais cinza do que antes. Foi então que notei. Na parede branca, bem onde o homem estivera encostado, havia uma pequena mancha, uma marca seca, avermelhada, como se alguém tivesse tocado ali, uma mão feita de barro. Aqui ela deixou uma reflexão. Alguns dizem que a paralisia do sono é apenas um colapso entre corpo e mente, um instante em que o cérebro acorda, mas o corpo ainda dorme. Outros acreditam que nesse intervalo abrimos os olhos para algo que não pertence a este mundo. E se o sono não fosse apenas descanso, mas uma travessia? Um ponto onde dimensões se tocam silenciosas, trocando sombras e presenças. Talvez o homem de barro não tenha vindo de um sonho. Talvez eu tenha apenas despertado no lugar errado por um segundo, tempo suficiente para ver o que não era destinado aos vivos. Relato 2: A Rua do Silêncio. Olá, Grazi, tudo bem? Tudo ótimo, espero que contigo também.
Eu nunca mandei esse relato para canais de terror, mesmo sendo viciado nesses canais. Se sinta lisonjeada por isso, hein? Isso me aconteceu há uns 12 anos atrás, quando ainda morava com meus pais. Eu morava na periferia e lá tem uma rua que todo mundo evita. Chamamos de Rua do Silêncio. Ela é uma rua muito deserta, com muros altos e fábricas que já não estavam mais em uso. Tinha apenas duas pequenas fábricas que ainda estavam abertas. Desde criança ouço que quem passa ali depois da meia-noite sente uma opressão e ouve um choro. Sempre achei que fosse lenda, sabe? História de pescador. Sempre passava por essa rua quando estava voltando do trabalho, por ser bem mais rápido para chegar em casa. Era quase 1 hora da manhã, o meu carro simplesmente apagou, bem na esquina da tal rua. Tive que descer do carro para dar uma olhada e aproveitar para ligar para a seguradora. Assim que desci do carro, o ar mudou na hora. Não é que esfriou, é que parecia que ali tudo estava morto, não se ouvia um barulho, nem de insetos, nem de cachorros, nem de vento, nada. Só os meus próprios sons pareciam absurdamente altos. Eu estava sentindo que alguém me observava. Tentei respirar fundo e me convencer de que era só a minha ansiedade. Quando ouvi, não foi um grito ou um urro, foi um soluço, baixo, fino, vindo de algum lugar bem perto, mas sem que eu conseguisse identificar a origem. Parecia uma criança chorando. Fiquei apavorado. Eu sabia que não devia ser curioso, mas talvez o medo paralisante me fez olhar o que seriam os destroços de um prédio ou casa. Em uma das paredes que ainda estava em pé tinha os quadros de onde eram janelas, e foi aí que eu a vi. Na janela, bem no centro, tinha uma silhueta. Era pequena, parecia uma menina de uns 12 anos parada, olhando na minha direção. O que me fez gelar até os ossos não foi o fato dela estar ali, mas o jeito que ela estava parada. Ela não piscou, não se mexeu. Minha primeira reação foi perguntar se ela estava sozinha ali e se precisava de ajuda, mesmo com medo que fosse uma armadilha para um assalto. O choro e o soluço ficaram mais alto, agora parecendo vir de uma das fábricas que ainda funcionava. Quando virei a cabeça para olhar novamente para aquela menina, ela já não estava mais lá. Então eu ouvi um grito, bem alto, ao meu lado, tipo 1 metro de distância de mim. Eu não pensei em mais nada, só comecei a correr. Corri como nunca na vida. Quando eu finalmente saí da Rua do Silêncio, o som de insetos e dos cachorros voltaram de repente, como se o mundo tivesse ligado o volume de novo. Cheguei em casa e finalmente liguei para a seguradora e somente pela manhã tive coragem de ir, acompanhada, é claro, para ver o meu carro. Eu sei o que eu vi e ouvi naquela noite. Era uma criança ou algo que parecia uma criança. Nunca mais fiz aquele caminho novamente. E aí, vocês têm alguma explicação para isso? Já passaram por algo parecido? Deixem aqui nos comentários, eu vou adorar ler todos depois. Muito obrigada por terem ficado até aqui. Por favor, se inscrevam no canal, continuem curtindo, continuem comentando e compartilhando. Beijos, tchau!